Our journey continues here in Jerusalem with a search for the Ark of the Covenant. Legends have placed the Ark in faraway places like Ethiopia or Ireland. But CBN's Chris Mitchell spoke with one researcher who believes the Ark might be a lot closer than people think. A Arca da Aliança representava a presença divina entre os israelitas, servindo como um sinal visível de que o Deus Supremo estabelecera um pacto com eles. Ela era uma forma pela qual Deus se manifestava ao seu povo. Quando a Babilônia invadiu e saqueou Jerusalém no 8º século antes da Era Comum, a Arca foi perdida. Ao longo dos milênios seguintes, seu paradeiro se tornou um enigma que fascinou estudiosos, fiéis, cientistas e arqueólogos, que a buscaram incansavelmente, embora sem sucesso. No entanto, uma recente descoberta científica pode estar prestes a revelar pistas sobre sua localização. Segundo as Escrituras, a Arca é tão sagrada que nem todos podem tocá-la. Então, por que os cientistas podem interagir com ela? O que está por trás desse enigma? Continue assistindo este vídeo para explorar essas questões. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Ela foi mesmo encontrada? Muitos cientistas afirmam ter encontrado os últimos vestígios que podem levar esse objeto sagrado. Veja a descoberta de Ron Wyatt. Ele assegura que encontrou a Arca da Aliança e seus 10 mandamentos enterrados sob os restos da velha cidade de Jerusalém, desde que os israelitas escaparam do Egito e se estabeleceram na Terra Prometida. A Arca da Aliança foi supostamente mantida no Templo Sagrado, também conhecido como Templo de Salomão, 600 anos antes da morte de Jesus. Os babilônios, sob o reinado de Nabucodonosor, invadiram e destruíram grande parte de Jerusalém, incluindo o templo. Foi nesse ponto que a Arca da Aliança desapareceu dos registros históricos. Durante o ataque babilônico, um imenso muro foi erguido ao redor da cidade, impedindo qualquer entrada ou saída. Em contrapartida, os israelitas escavaram uma rede de túneis para se movimentarem discretamente pela cidade. Alguns desses túneis sobrevivem até hoje, e neles foram descobertos artefatos antigos. Segundo Wyatt, a Arca da Aliança, o mais sagrado artefato judaico, foi ocultada em uma câmara subterrânea selada e então esquecida. Ron e outros especialistas alegam ter encontrado a Arca, perdida por milênios. Quando esse misterioso baú foi descoberto, muitos aguardavam ansiosamente a abertura pelos cientistas. Mas o que eles encontrariam corresponderia ao descrito na Bíblia. Ao abrirem a Arca, a primeira tarefa dos cientistas seria verificar se realmente se tratava da Arca da Aliança ou de uma réplica similar usada por outros grupos semíticos da região. Apesar das descrições bíblicas, a emoção seria palpável quando vissem a arca pessoalmente, revestida interna e externamente em ouro puro, com uma moldura dourada, e a tampa, conhecida como propiciatório, adornada com 2 estátuas de querubins de asas abertas voltadas umas para as outras sobre ela. Esta tampa é considerada a parte mais sagrada da arca, que também possui 4 anéis de ouro e bastões de madeira de acácia cobertos de ouro, que nunca deveriam ser removidos. Após a surpresa inicial ao abrirem a arca, exploraremos seu conteúdo. Mas antes, permita-me lançar um desafio com uma pergunta simples para testar seu conhecimento bíblico. A pergunta é: quais são os 3 itens guardados na Arca da Aliança? A. Rolos de pergaminho e joias. B. As tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e um vaso de maná. C. Barras de ouro, vestes cerimoniais e uma coroa. D. Animais para sacrifício, incenso e óleo. Tempo para você pensar. Aproveite e pause o vídeo e deixe um comentário com a opção que você acha que é a correta. Ok, eu tenho certeza de que a maior parte da audiência respondeu a alternativa correta. Então, vamos ver como os cientistas ficaram surpresos com o que tinha lá dentro. Os 10 mandamentos também foram postos na arca. Isso mostra que a lei moral de Deus estaria sempre de pé, diante da presença dele. Isso também representava que a lei seria mantida em Cristo. Ele obedeceria por completo os mandamentos de Deus para o seu povo. Você sabe, os 3 artefatos importantes dentro da arca eram os 10 mandamentos, a vara florida de Arão e o maná. Como um recipiente, a arca carregava artefatos que falavam de momentos-chave do povo de Israel no deserto. O segundo conjunto de tábuas de pedra representava a lei, o padrão de justiça do Velho Testamento.
Moisés quebrou as tábuas originais em Êxodo 32, depois que os israelitas fizeram um bezerro de ouro para adorar. O maná na vasilha de ouro representava o alimento que sustentava a vida que Deus deu ao seu povo em Cristo. Quando Israel estava no deserto, o Senhor os sustentou com seu pão misterioso. Sem saber o que era, eles o chamaram de maná, que significa "o que é isto?". Quando Jesus alimentou os 5.000, ele disse: Moisés não lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai lhes dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é aquele que desce do céu e traz vida ao mundo. A carne e o sangue de Cristo servem como sustento vital para o fiel. A vara de Arão, conhecida por se transformar em serpente diante do faraó, ganhou destaque no livro de Números quando brotou, floresceu e produziu amêndoas, mostrando o escolhido sacerdócio de Arão e sua linhagem, conforme Deus havia ordenado. Diante de reclamações sobre a liderança de Moisés e Arão, e após Deus ter punido os rebeldes, as tribos de Israel foram instruídas a colocar 12 varas numa tentativa de confirmar o sacerdote escolhido por Deus, resultando no milagre da vara de Arão pela tribo de Levi. Outro elemento significativo é o propiciatório, colocado sobre a Arca da Aliança. Quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele aspergia sangue sacrificial sobre o propiciatório, simbolizando o sangue expiatório de Jesus, que media entre os pecados de Israel e a santidade de Deus. Este ato simbólico mostrava que, através do sangue de Jesus, as transgressões eram perdoadas, permitindo que Deus visse os crentes sob a nova perspectiva do Evangelho, e não apenas através das exigências da lei. A arca, assim, transcende sua narrativa histórica, adentrando o reino do mito. Quem então tem o direito de tocá-la? A Arca da Aliança como manifestação física da presença de Deus. Israelitas da antiguidade carregaram a arca em batalhas e puseram cidades inteiras de joelhos. Como a Arca da Aliança é muito sagrada, apenas algumas pessoas eram autorizadas a tocá-la ou chegar perto dela. A arca era tão sagrada que tocar nela significava morte instantânea. E uma vez que ela foi guardada na sala mais santa do Templo de Jerusalém, apenas o sumo sacerdote era autorizado a estar em sua presença, e só uma vez por ano. Para cobrir ou descobrir a arca, você tinha que ser um dos filhos de Arão. Para tirar a arca do lugar, você teria que ter nascido na tribo de Levi. Os levitas eram feitos os sacerdotes reais da aliança. Eles carregavam a responsabilidade de cuidar de todas as coisas sagradas. Para mexer em qualquer uma dessas coisas, você teria que ser da tribo de Levi, um dos descendentes de Coate. Apenas os descendentes de Coate poderiam carregar os objetos sagrados ou tirá-los do lugar, mas só depois de tudo estar coberto corretamente. Então, para mover a arca, deveria ser com cabos muito especiais, não em um carrinho qualquer. Se qualquer outra pessoa tocasse ou a carregasse da maneira errada, isso era considerado irreverência. A pena por irreverência era a morte. Você não sobreviveria se não pudesse provar que era um dos filhos de Arão ou descendente de Coate, se tocasse na arca. É verdade, eu não sou um descendente de Arão, nem pertenço à família de Coate da tribo de Levi. Portanto, assim como Uzá, eu pereceria. A razão pela qual eu tocasse a arca não mudaria meu destino. Eu não sobreviveria. E talvez você tampouco. No entanto, se você for um descendente dos levitas, a situação é completamente outra. Ou talvez você seja uma pessoa especial, escolhida por Deus. Teoricamente, é impossível para uma pessoa comum tocar na Arca da Aliança, mas se for a vontade de Deus, tudo pode ser diferente. Nós podemos raciocinar da seguinte maneira: a conexão espiritual entre Deus e seu povo havia sido perdida há muito tempo. Claro que ele não queria que todo mundo pudesse vê-la e tocá-la, porque isso causaria um caos, e isso não é o que ele queria. É bem provável que Deus tenha escolhido pessoas especiais para representar o seu povo na presença da Arca da Aliança e então contar o que eles viram para os filhos dele. Assim, os filhos deles poderiam se sentir seguros e confiantes da verdade. Ele vai voltar. Então, ele aparecerá com a Arca da Aliança. Até agora, segundo a Bíblia, a pessoa que Deus autorizou a tocar na Arca da Aliança poderia ser apenas um levita. Quando as terras foram distribuídas entre as 12 tribos de Israel, os levitas não receberam nenhuma porção territorial. Em vez disso, viviam dispersos por todo Israel, servindo como modelos de vida devota. Como não possuíam terras, os levitas não praticavam agricultura e dependiam do sustento dos demais israelitas, que lhes entregavam 10% de suas colheitas através do sistema de dízimo. Atualmente, cerca de 4% dos judeus são descendentes dos levitas. No dia da expiação, uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, primeiro no tabernáculo e depois no templo, uma vez construído. Lá, ele aspergia sangue sobre o propiciatório, que cobria as tábuas dos 10 mandamentos dentro da arca.
Esse ato simbolizava que o sangue acionava a misericórdia de Deus, superando o julgamento divino, conforme expresso em Tiago 2,13. Sem o sangue não havia misericórdia. A arca, de extrema santidade, não podia ser tocada diretamente. Conforme ordenado em Êxodo 25,14, ela deveria ser transportada utilizando varas que se encaixavam em anéis laterais, manuseadas exclusivamente pelos levitas. Qualquer toque direto na arca resultaria em morte imediata. Os levitas transportavam a arca usando 2 bastões de madeira encaixados nesses anéis laterais, pois o contato direto com a arca era fatal. Segundo o segundo livro de Samuel, quando o levita Uzá tocou a arca inadvertidamente para evitar sua queda, Deus o matou instantaneamente. Outra teoria sobre a localização da arca. Além da informação de que os cientistas teriam encontrado a Arca da Aliança, ainda há muitas teorias a respeito dela. Outra teoria persistente afirma que a Arca da Aliança foi guardada em segurança na igreja de Santa Maria de Sião, em Aksum, na Etiópia. De acordo com essa teoria, Menelik I levou a arca para a Etiópia durante sua visita a Salomão, em Jerusalém. A tradição afirma que a arca permanece escondida em uma capela dentro da igreja, protegida por uma linhagem de sacerdotes. O apoio a essa teoria é amplamente extraído da história da Etiópia, tradições e práticas religiosas. Toda a igreja etíope abriga uma réplica da arca, chamada Tabat, e afirma-se que a linhagem dos imperadores etíopes descende do rei Salomão e da rainha de Sabá. No entanto, a ausência de verificações externas torna difícil comprovar a veracidade dessa alegação. O manuscrito de cobre, um documento distinto entre os pergaminhos do Mar Morto, enumera 64 locais onde tesouros de ouro e prata, possivelmente provenientes do Templo de Jerusalém, foram ocultados ou enterrados. Um detalhe fascinante desse manuscrito é a indicação de que a Arca da Aliança pode estar escondida próximo ao Mar Morto, talvez nas proximidades de Qumran, local onde os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados. O manuscrito implica a presença da arca, mas não dá coordenadas precisas. O que sabemos sobre o local de repouso da arca? Assim como cientistas podem ter encontrado o local da Arca da Aliança, Deus pode estar dando sinais e orientação aos seus escolhidos para encontrar o tesouro perdido há milhares de anos depois. Mas não sabemos se ele vai permitir que a presença dessa arca seja anunciada publicamente, ou se ele apenas mostrou para a humanidade o espírito sagrado dessa arca, não fisicamente. Como Ron, que tinha certeza de que tinha encontrado a Arca da Aliança, mas algo estranho aconteceu e o convenceu a não registrar fotos ou vídeos da Arca da Aliança. Ele disse que quando ele voltou para o local acima para pegar mais evidências, 4 anjos pararam diante dele e disseram que não era hora de o mundo ver essa descoberta com os próprios olhos, que o tempo estava se aproximando. Naquela época, haverá uma lei religiosa universal, imposta mundialmente. Portanto, para poder tocar essa arca e vê-la com seus próprios olhos, você precisa esperar a aprovação de Deus. Enquanto isso não acontece, vamos voltar no tempo um pouco para ver o que aconteceu no momento em que pode ter ocorrido a última aparição da Arca da Aliança. A última vez que a arca é mencionada é no Velho Testamento, no segundo livro das Crônicas, capítulo 35, versículo 3. E disse aos levitas que ensinavam a todo o Israel e estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Durante o reinado do rei Josias, por volta de 630 a.C., surgiu uma das teorias mais conhecidas sobre a Arca da Aliança, descrita na narrativa épica etíope do século XIV, o Quebra-Nagast. Segundo o texto, a rainha de Sabá visitou o rei Salomão em Jerusalém no século X a.C. e teve um filho com ele, chamado Menelik. Ao atingir a maioridade, Menelik retornou a Jerusalém, mas ao decidir voltar para sua mãe, Salomão enviou-o acompanhado de filhos de nobres judeus. Estes, frustrados por deixar Jerusalém, secretamente levaram a Arca da Aliança como um souvenir. Menelik, sem saber da ação dos companheiros, levou a arca para Aksum, onde mais tarde expandiu seu território, formando o que viria a ser o Império Etíope. O Quebra-Nagast tornou-se um elemento central da história nacional da Etiópia, e apesar de muitos estudiosos hoje considerarem o texto apócrifo, os reis etíopes da dinastia salomônica, que reinou até 1974, baseavam sua linhagem em Menelik e Salomão, uma conexão inclusive registrada nas constituições de Haile Selassie de 1931 e 1955. Além do governo etíope, a maior denominação do país, a Igreja Ortodoxa Etíope,
considera o quebra-nagaste como história cristã legítima. De acordo com líderes da igreja, a Arca da Aliança foi bem guardada por séculos em Aksum, na igreja de Santa Maria de Sião. Nem o sumo sacerdote de Aksum pode entrar na câmara onde ela está guardada. Seu único guardião é um monge virgem que não pode sair do solo sagrado até sua morte. Apesar disso, a influência da arca é sentida em todo o mundo ortodoxo etíope. Cada uma das igrejas tem seu próprio tabat, uma réplica sagrada da arca. Os tabats são mantidos no Kedist Kedusan, ou Santo dos Santos, e são retirados apenas durante os festivais ou momentos de necessidade. De fato, cada tabat é reverenciado como se fosse a própria Arca da Aliança. Embora faça parte da Igreja Ortodoxa Etíope, a alegação de que a arca está guardada em Aksum é impossível de ser verificada devido à sua natureza. A maioria dos historiadores acredita que, se a relíquia realmente existiu, provavelmente já se deteriorou ou foi destruída ao longo dos mais de 3.000 anos. No entanto, essa também é uma conjectura. Para muitos, o destino final da arca é um enigma intrigante e possivelmente insolúvel. O simbolismo da arca culminou no dia da expiação, quando o sangue do sacrifício derramado sobre o propiciatório manifestou a glória de Deus. Essa era a representação da glória divina, perante a qual os anjos se posicionam e o glorificam incessantemente. Além disso, simboliza a restauração da presença de Deus através da ressurreição de Cristo. Quando Maria Madalena foi ao sepulcro para buscar o corpo de Jesus, ela encontrou 2 anjos, um na cabeceira e outro aos pés, onde o corpo havia sido colocado, marcando o retorno da presença divina aos fiéis através da ressurreição. Os elementos dessa redenção são assuntos de grande interesse até para os anjos. Se você acompanhou até aqui, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe também seu comentário sobre o tema. Queremos ouvir sua opinião. Agradecemos por assistir e até o próximo vídeo.